Vamos à dúvida do comer. Na verdade, não é uma dúvida, né? É uma curiosidade, né? Comer. Então, meu amigo Comer, vou explicar para você. Então, é assim. Existem os sotaques eles não são errados, não é uma variação linguística. A variação mexe a palavra e o significado. Sotaque é o som diferente falado de uma região para outra. Então, no Rio de Janeiro, igual meu amigo Comer, fala de uma maneira diferente do que nós daqui da região de São Paulo, fala diferente do que um nordestino, fala diferente do que um gaúcho fala. Então, cada região tem a sua característica própria na hora da fala. E isso são os sotaques. Às vezes coloca um som mais aberto, às vezes um som mais fechado, às vezes algumas coisas diferentes, como um R retroflexo. Sabe o que é um R retroflexo? É o R do porta, por exemplo, esse R mais puxado é o R retroflexo. Então eu vou falar deste sotaque aqui do Rio de Janeiro, do carioca. O meu irmão, ou então até o é mesmo, né? Os sotaques acontecem porque o nosso país foi formado por vários outros países. Como assim? Não que ele foi formado em si, mas ele teve influência de vários outros países. Então, depois que os portugueses chegaram aqui, que já chegaram, na verdade, fazendo influência também, vieram holandeses, espanhóis, vieram alemães, vieram italianos, de tudo um pouco. E os africanos fora, os indígenas que já viviam aqui. Então vejam que nós temos todas essas outras línguas, todos esses outros povos influenciando a nós. Portanto, os sotaques é uma mistura daquilo que se falava desse outro país que ia para determinadas regiões. Então, no Rio de Janeiro, por exemplo, foi a corte portuguesa. Ela se instalou no Rio de Janeiro, né? Eu não sou boa em datas, hein, Comer? Me ajuda aí. Acho que 1800, né? 1800 e pouquinho, a corte portuguesa veio para o Brasil. Então, ela não se instalou em São Paulo, ela se instalou no Rio de Janeiro. Portanto, nessa época, os europeus, na verdade, os portugueses, eles imitavam um pouco, tentavam imitar o sotaque francês, porque era elegante, porque era chique, era bonito. Então, eles tentavam imitar o sotaque. E nisso de tentar imitar o sotaque, veio o sotaque do carioca. Por quê? Porque a corte portuguesa falava de uma maneira diferente e estava instalada no Rio de Janeiro, tá? Diferente de São Paulo, porque São Paulo vieram, né? Os portugueses vieram antes e aí já teve a mistura com o tupi. Então, o nosso sotaque é diferente, até mesmo esse R retroflexo, porque de várias regiões teve o porta, porque os jesuítas, eles queriam ensinar os indígenas determinadas palavras que eles achavam que os indígenas precisavam saber. E eles achavam que os indígenas não sabiam falar determinadas letras, e aí eles carregavam no R. Então, não tem rei aqui. A desculpa era essa. Não tem rei aqui. Então, não tem lei, não tem fé. Aí eles queriam ensinar. Então, eles capricharam nisso de não ter rei. Então, para ensinar o r, né, do rei, eles puxavam bem o R, que deu o R retroflexo, tá? Quando os jesuítas começaram a ir para outros lugares de São Paulo, outras regiões, o interior de São Paulo, veio com eles este porta, por exemplo, tá bom? E assim vieram as outras regiões. Então, nós temos no Rio Grande do Sul, dependendo da região mais ainda, muita invasão dos alemães, né? Tem uma cidade que ela é toda, até a arquitetura é toda alemã, tá bom? Então é isso. Os sotaques se deram justamente por conta de outros países, de outros povos que vieram aqui para o Brasil.
tá bom? Mas, meu irmão, o sotaque carioca é bem diferente. Esse mesmo eu acho mais apelativo ainda. Agora me diz, você é de que região? Você consegue perceber o sotaque diferente que você tem aí? Ou não? Acha que é tudo normal? Coloca aí pra mim, de que região você é?